A Guerra do Afeganistão, 1979 a 1989, é lembrada como uma das campanhas mais desgastantes da história militar moderna. Para a União Soviética, que entrou no país para sustentar um governo comunista aliado, o conflito rapidamente se transformou em um atoleiro sangrento, comparável ao Vietnã para os Estados Unidos. Nenhum outro lugar simbolizou melhor o sofrimento soviético do que a cidade de Khost e as imponentes montanhas afegãs que a cercavam. A chamada Batalha de Khost, travada em diferentes fases entre 1980 e 1987, foi uma das mais longas e cruéis da guerra. Situada próxima à fronteira com o Paquistão, Khost tinha importância estratégica vital. Era um centro de suprimentos e rota de infiltração dos guerrilheiros Mujahedin. Controlar essa região significava bloquear a principal linha de apoio externo aos insurgentes, mas as montanhas que cercavam a cidade tornavam a missão quase impossível. O Afeganistão é um país de montanhas. Cadeias como o Hindu Kush e os maciços da fronteira leste criam um labirinto natural de vales estreitos, gargantas profundas e picos nevados. No caso de Khost, a cidade ficava encravada em uma espécie de bolsão cercado por altas elevações, com apenas algumas estradas precárias conectando-a ao restante do território controlado pelo governo. Para os soviéticos, esse cenário era um pesadelo logístico. Cada comboio que levava suprimentos para Khost precisava cruzar passos montanhosos estreitos, constantemente emboscados pelos guerrilheiros. Os helicópteros Mi-24 Hind, símbolo do poder aéreo soviético, também enfrentavam dificuldades. Os vales estreitos facilitavam emboscadas com metralhadoras pesadas e, mais tarde, com mísseis antiaéreos como os Stinger. O terreno oferecia todas as vantagens à guerrilha. Os Mujahedin conheciam cada trilha, cada caverna, cada passagem secreta. Podiam atacar e desaparecer rapidamente, deixando os soviéticos exaustos em perseguições inúteis. Khost não era mais do que uma cidade. Era um nó vital na rede de suprimento soviética e um baluarte contra a infiltração inimiga. Sua localização, a poucos quilômetros do Paquistão, permitia aos Mujahedin receber apoio logístico, armas e treinamento de aliados estrangeiros através de rotas quase diretas. Para Moscou, perder Khost significava abrir um corredor livre para a resistência, enfraquecendo ainda mais o já instável governo de Cabul. Por isso, a cidade e sua guarnição tornaram-se um símbolo da determinação soviética de não ceder terreno. Logo após a invasão, os soviéticos perceberam que Khost estava isolada e vulnerável. Guerrilheiros começaram a sitiar a cidade ainda em 1980, atacando as estradas que a conectavam ao interior do país. Durante anos, a batalha assumiu a forma de uma guerra de cerco. Mujahedin cortavam rotas de abastecimento. Soviéticos respondiam com ofensivas de blindados e helicópteros para reabrir os acessos. Combates brutais ocorriam em vilarejos ao redor, com o controle mudando de mãos repetidas vezes. Esse padrão de ataques e contra-ataques transformou a região em um dos teatros mais violentos da guerra. A partir de 1984, os Mujahedin intensificaram o bloqueio. Khost ficou praticamente cercada, dependendo de pontes aéreas e de arriscadas colunas militares para receber suprimentos. Durante esse período, ocorreram algumas das maiores operações soviéticas na região, mobilizando milhares de soldados, tanques e helicópteros para romper o cerco. Embora conseguissem, temporariamente, reestabelecer a conexão terrestre, os guerrilheiros logo retomavam suas posições nas montanhas. Para as tropas soviéticas e afegãs pró-governo que defendiam a cidade, a vida era de privações. Escassez de comida, isolamento e ataques quase diários. Para os insurgentes, a luta em Khost tornava-se um símbolo de resistência contra o invasor. Se a situação soviética já era difícil, piorou dramaticamente com a introdução dos mísseis Stinger, fornecidos pelos Estados Unidos a partir de 1986. Esses armamentos portáteis permitiam aos guerrilheiros derrubar helicópteros e aviões soviéticos, reduzindo drasticamente a capacidade de apoio aéreo em Khost.
Sem supremacia aérea, os comboios soviéticos ficaram ainda mais vulneráveis. Muitos foram dizimados antes de chegar à cidade e cada operação de abastecimento se transformava em uma batalha desesperada. Em 1987, a situação chegou ao ápice. Os Mujahideen lançaram ofensivas coordenadas para tentar capturar Khost de uma vez por todas. Embora não tenham conseguido tomar a cidade naquele momento, conseguiram consolidar o isolamento quase total da guarnição. A luta por Khost tornou-se uma metáfora da guerra inteira. Superioridade tecnológica soviética anulada pelo terreno e pela guerrilha. Custo humano elevado, com milhares de baixas em emboscadas e cercos. Moral em queda, já que os soldados viam a cidade como um buraco sem saída. Vitória política dos insurgentes, que mantinham o cerco apesar de estarem menos equipados. Khost era um lembrete constante de que a União Soviética enfrentava não apenas combatentes, mas também a geografia implacável do Afeganistão. Embora os soviéticos conseguissem manter Khost até sua retirada em 1989, a cidade caiu definitivamente em 1991 para os Mujahideen. Após meses de combates, a queda de Khost tornou-se um marco, demonstrando o colapso do regime comunista afegão sem o apoio direto de Moscou. O legado da Batalha de Khost é claro. Mostrou como a guerra em terreno montanhoso pode neutralizar exércitos modernos. Evidenciou o papel decisivo do apoio externo aos guerrilheiros, especialmente através do Paquistão. Transformou Khost em símbolo de resistência, mas também em exemplo do sofrimento prolongado que a guerra impôs ao povo afegão. A Batalha de Khost e a luta nas montanhas afegãs foram o verdadeiro pesadelo soviético durante a Guerra do Afeganistão. O terreno hostil, aliado à determinação dos Mujahideen e ao fornecimento de armas avançadas pelos Estados Unidos, transformaram cada operação em um inferno logístico e humano. Para Moscou, Khost não era apenas uma cidade isolada, era a prova de que sua guerra estava perdida. Nenhuma vitória tática poderia superar o peso da geografia, da guerrilha e do desgaste político. Assim, Khost permanece como um dos símbolos mais claros de que, no Afeganistão, o inimigo mais implacável não era apenas o homem armado, mas sim as montanhas eternas, guardiãs de uma terra onde impérios vão e vêm, mas nunca vencem completamente.